Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Idelma. Então vamos lá para a correção das atividades da segunda semana do quarto volume do PET. Qual foram elas, professora? PG, progressão geométrica. Então, vamos começar a resolver? Então, vamos lá. Nessa semana, nós vamos usar os conhecimentos de uma PG. Os primeiros exercícios é para encontrar o termo geral, que a fórmula é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN seria o termo que eu quero conhecer, o N representa a posição dele na sequência. O A1 é o primeiro termo, o Q é a razão, o N a posição da sequência. E na primeira questão, pede que se determine, letra A, o décimo termo da PG, 5 menos 15, 45, menos 135 e assim por diante. Então, vamos começar pela letra A. Bom, o décimo termo, eu quero encontrar o A10. O primeiro termo, A1, é o 5. E a razão? Que número que eu tenho que multiplicar por 5 para dar menos 15? Primeiro, que número que eu multiplico por 5 para dar 15 é 3. Agora, para dar menos 15 é menos 3. Tem outra forma de fazer, professora? Tem. Ó, pego o primeiro termo e a razão. Eu vou dividir o segundo termo pelo primeiro. Pode ser o terceiro termo pelo segundo, pode ser o quarto pelo terceiro. Então, a gente pega os termos que estão mais fáceis. 15 dividido por 5 é 3, menos dividido por mais é menos. Certo? Simples assim. Bom, então, o A10 é o termo que eu quero. É o A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Se o N é 10, vai ficar 10 menos 1. Então, vai ficar 5, que é o primeiro termo, menos 3, que é a razão, e 10 menos 1 é 9. Meu Deus, o que é menos 3 elevado à nona? Vamos fazer aqui. Menos 3 à nona é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 9 vezes. Aí eu faço 3 vezes 3, 9, menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9, menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9, menos, 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 mais. 3 vezes 3, 9, menos vezes menos, mais. Então, daí tá 4 noves positivos. E como esse termo aqui é ímpar, vai sobrar o último menos 3, né? Ou qualquer um dos menos 3. Então, vamos fazer 9 vezes 9, 81. 9 vezes 9, 81 e ficou ainda o menos 3. Multiplicando os três números, vai dar menos 19.683. Então, vamos prosseguir. Então, vai ser 5 vezes esse valor, que vai dar, que mais vezes menos é menos, né? Um número negativo, menos 98.415. Esse tipo de PG, que tem um positivo, um negativo, ela é chamada de PG oscilante. Oscilante, ela oscila entre o positivo e o negativo. Na letra B, que é o quinto termo da PG, 1, 5 e etc. Então, é o A5 que ele quer. Qual é o primeiro termo? É 1. Qual a razão? Olha, 1 para virar 5 tem que multiplicar por 5. Isso, razão igual a 5. Então, eu quero a 5. O primeiro termo é 1.
A razão, posso fazer 5 dividido por 1, que é igual a 5. Então, ó, bastou 2 termos aqui para mim ter todos os valores necessários para resolver. Então, o A5 é o primeiro termo, vezes a razão, 5 elevado a 5 menos 1. O primeiro termo, então, é 1, né? 1 e a razão 5. Então, vai ficar 1 vezes 5 elevado a quarta. E 5 a quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 25, 625. Então, 1 vezes 625 é o próprio 625, o quinto termo. Ok? Vamos para o item C, que era a razão da PG, na qual o primeiro termo é 2 e a 7 é 8.192. Então, qual é a razão? É o que está pedindo. O A1 é 2 e eu tenho que o A7 é 8.192. Então, quer dizer, o N vale 7, porque ele me deu o A7, certo? Então, eu vou fazer A7 é A1 vezes Q elevado a 7 menos 1, já que o N é 7, 7 menos 1. Então, eu ponho o valor do A7, que é 8.192, é igual a 1, que vale 2, vezes Q elevado a 6, né? Esse 2 sai daqui e aparece dividindo, né? Ele sai pela divisão. Então, esse 8.192 vai ser dividido por 2. E deu 4.096. Agora, eu tenho que fatorar o 4.096 para ter 6 valores, assim, multiplicado por ele mesmo, que dá isso aqui. Então, eu vou tentar por 2. Não, por 2 vai dar muito mais que 6, porque 2 a décima dá 1.024. Vamos tentar por 4. Dividindo 4.096 por 4 dá 1.024, que dividido por 4 dá 256, que dividido por 4 dá 64, que dividido por 4 dá 16, que dividido por 4 dá 4, que dividido por 4 dá 1. Acabou. E aí eu conto, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quatros. Então, fica 4 elevado à sexta. Que é a sexta, é 4 elevado à sexta. Quer dizer que o Q vale quanto? Tiro 6, né? Porque está tudo à sexta. Q é igual a 4. Beleza? Vamos para o item D. Ele quer o número de termos de uma PG. Então, ele quer N. Ele deu que a N é 1.458, a 1 é 18 e a razão é 3. Bom, ele já deu a N, a 1 e Q. Então, a gente vai achar o N. A 1, a N, Q igual a 3. Então, a N é a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, 1.458 é igual a 18 vezes 3 elevado a N menos 1. Né? Porque não tem o N, então vai ficar N menos 1. O 18 sai daqui, como ele está multiplicando, eu tenho que dividir por 18. Então, vai ficar 1.458 dividido por 18, que vai ser igual a 3 elevado a N menos 1. 1.458 dividido por 18 dá 81. Como que eu achei isso? Eu achei difícil, então, dividir por 18. O que eu faço? Somo 18 mais 18, que dá 36. 36, então, seria 2 vezes 18. Somo com mais 18, dá 54, que seria 3 vezes 18, daria 54. Somo mais 18, 72. Somo mais 18, 90. Somo mais 18, 108. Somo mais 18, 126. Somo mais 18, 144. Opa, 144 me serve, porque aqui é 145. E eu contei 8 vezes. Olha, eu posso também contar quantos 18 eu somei. Ó. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8. Então, 8 vezes 18 é 144. 5 menos 4 é 1. Abaixa o 8. Agora 18 dividido por 18 é uma vez. Sobra 0. Então, quando eu não tiver calculadora, eu posso fazer isso, professora? É lógico que pode. Porque a divisão é quantas vezes o 18 cabe aqui dentro. Então, quantas vezes? Eu vou fazendo aqui, já tem uma tabuadinha aqui do 18. Beleza? Então, prosseguindo. Ficou que 3 elevado a n menos 1 é igual a 81. Agora eu tenho que fatorar o 81 por 3, porque aqui está 3. Então, eu vou dividir 81 por 3, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, é 3 elevado à quarta. 1, 2, 3, 4. 3 à quarta. Então, 3 elevado a menos 1 é igual a 3 à quarta. Então, agora, 3 não é igual a 3? Então, não me interessa mais os 3. O que me interessa é o expoente dos 3. N menos 1 é igual a 4. Se n menos 1 é 4, eu vou tirar menos 1 somando 1, não é? Então, daqui some 1, aqui aparece mais 1. 4 mais 1 é igual a 5. Então, o número de termos desta PG é 5. Certo? Então, agora vamos para o próximo exercício. Ao observar uma bactéria com o auxílio de um microscópio, um técnico nota que ela se subdivide em duas ao final de 1 hora e que cada nova bactéria tem o mesmo comportamento. Nessas condições, responda as questões a seguir. A. Qual é o termo geral da sequência formada pelas quantidades de bactérias após cada subdivisão? Ela subdivide de 2 em 2 ao fim de cada hora, né? Então, vamos lá. Qual é o termo? Então, vamos ver. O A1 é 1, porque era uma bactéria. Como ela se subdivide em 2? A razão é 2. Então, na fórmula do termo geral, eu vou pôr o A1 como sendo 1 e a razão 2. Uma vezes qualquer valor é qualquer valor, né? Então, 1 é termo neutro da multiplicação. Então, vai ficar só a n é igual a 2 elevado a n menos 1. Esse aqui é o termo geral desta sequência, tá? Só para esta sequência. E ele serve para alguma coisa? Serve, é o que nós vamos ver no item B, que ele quer saber quantas bactérias resultarão desse processo ao final de 8 horas. Se eu já tenho o termo geral dessa sequência, no lugar de n, eu vou colocar 8. Então, 8 aqui e 8 aqui. Então, vai ficar 2 à sétima. E 2 à sétima é 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 8 é 128, ó. 6 vezes 8, 48, vão 4. 8 vezes 1 dá 8, com mais 4, 12. 128. Então, 2 à sétima é igual a 128. Então, vão ter 128 bactérias ao fim de 8 horas. A terceira. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para outro, o número de visitantes no evento é triplicado
E espera-se a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é qual? Bom, vamos pensar um pouco. 345 visitantes é para o primeiro dia do evento, então é A1, certo? Bom, 4 dias de evento, então o N é igual a 4, ok? Se triplica o número de visitantes a cada dia, então a razão é 3. E eu quero achar o último dia. O último dia é o A4. Então, A4 é igual a 1 vezes Q elevado a 4 menos 1. A4, então, vai ser 345 vezes 3 elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, vai ficar 3, a razão elevada à terceira vezes o primeiro termo, que é 345. Professora, por que só mudou a posição? Falei assim, porque na multiplicação tanto faz, tá de um jeito como de outro, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E porque a resposta está nesse formato. E a letra C de Caracas. Beleza? Vamos lá. O 4. Então, vamos começar resolvendo o item A. A soma dos 6 primeiros termos desta PG, que é 2 menos 4, outra PG oscilante. Bom, primeiro termo é 2, e qual é a razão? É... Que número que eu multiplico 2 para dar 4? 2. E para dar menos 4? Menos 2. Entendi, professora. Vamos lá. Então, o primeiro termo é 2, a razão é menos 2. E a fórmula da soma? O número de termos é 6, né? Porque são 6 primeiros termos. Certo. Então, é para achar a soma dos 6? Sim, é isso que está pedindo. A fórmula da soma dos termos finitos é a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, A1 é 2 e o Q menos 2, né? É só que a gente precisa aqui. E o N que é 6. Do primeiro termo, da razão e do N. Então, A1 é 2, que multiplica 1 menos o menos 2, que é a razão elevada a 6, dividido por 1 menos o menos 2. Como a razão é negativa, ela tem que ficar entre parênteses, certo? Então, menos 2 a sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. E como ele é par, se eu fizer menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4 vezes menos 2, menos 8, né? Daria menos 8. Menos 8 vezes menos 8 daria 64 também. Então, quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. E quando ele é ímpar, o resultado vai ser de acordo com o sinal que tiver aqui. Então, vai dar 1 menos 64, qual desse menos aqui, né? E menos com menos mais, sobre 1 mais 2. Então, 1 menos 64 é menos 63, 1 mais 2 é 3. Então, a soma dos 6 vai dar o dobro de 63. Aqui eu podia ter feito assim, 63 dividido por 3 dá 21, menos 21 vezes 2 vai dar menos 42. Ou então, multiplicado aqui, o 2 vezes 63, que dá menos 126, que dividido por 3, também dá menos 42. Agora, o item B.
que é a soma dos 8 primeiros termos desta PG. E agora? Eu vou ter que multiplicar pela metade, né? Vou ter que dividir por 2. Dividir por 2 é multiplicar por meio. Então, a razão é meio. Primeiro termo, 640. Razão é meio. E o número de termos, o n, é 8, né? Que ele quer 8. Então, a soma dos 8 vai ser, primeiro termo, 640, 1 menos meio elevado a 8, meio elevado a 8, sobre 1 menos meio. Por que só usou parênteses se o meio é positivo? Porque o 8 é expoente do 1 e do 2. Se eu colocar só sem parênteses, vai ficar aparecendo que o 8 é expoente só do 1. Ah, certo. Então, vamos fazer meio elevado a 8. Meio elevado a 8, eu já sei quanto que é meio elevado a 5. Sei, eu fiz agora mesmo quanto que é 2 elevado a quinta. E meio elevado a 3, também já sei quanto que é 2 elevado a terceira. Então, olha, por que eu posso fazer isso? Porque 5 mais 3 é igual a 8, não é? Então, quando eu tenho multiplicação de mesma base, a gente não soma os expoentes. Então, quando eu tiver um expoente, eu posso também abri-lo, né, em mais partes. 5 vezes 3, por exemplo, se eu tenho o de 5 e tenho o de 3, posso fazer isso. Então, 1 à quinta é 1 e 2 à quinta é 32. 1 à terceira é 1 e 2 à terceira é 8. Então, 1 32 avos vezes 1 oitavo. Na multiplicação, multiplica 1 vezes 1 dá 1 e 32 vezes 8, 256. 256 avos. Isto. E 1 menos meio? 50 centavos não é metade de R$1? Então, 1 menos 50 centavos não é 50 centavos positivo? 50 centavos não é meio? Então, vai dar meio. 1 menos meio é meio. Então, ficou 640 vezes 1 menos 1 sobre 256 sobre meio. Bom, como aqui o denominador é 256, aqui embaixo do 1 tem que ser 256. Só que eu multiplico 1 por 256 em cima também, né? Porque 256 dividido por 256 é 1. Isso aqui é o mesmo que tirar o mínimo múltiplo comum, gente. Só que a gente não precisa pensar muito para fazer. Aí fica mais prático. O que eu faço aqui? Conservo 256 embaixo e vou subtrair só o que está em cima. 256 menos 1, 255. Então, vai ficar 255 sobre 256. Certo. E agora, tem fração dividido por fração. Quer dizer, tem a parte de cima dividido pela parte de baixo. Conserva o que está em cima e multiplica pelo inverso do que está embaixo. O que é o inverso de meio? Passo 2 para cima e 1 para baixo. Fica 2, né? Porque 2 dividido por 1 é 2. Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 2. Então, multiplicando por 640 por 255 e por 2, vai dar 326.400, que dividido por 256 dá 1.275. Então, a soma desses 8 termos vai dar 1.275. É engraçado, né? Isso aqui parece quase que a metade de 640. O dobro de 600 é 1.200, 1.280. Já é mais que isso aqui. Se fosse o dobro. Só que na PG, ou aumenta muito ou diminui muito. Como aqui está dividindo pela metade, sempre os termos vão ficando muito menores.
certo? Então, vamos para o próximo. Agora é a soma dos termos infinitos da PG infinita, né? Já falou que é infinitos. 10, 20, 10, 5. Então, também aqui também está dividindo pela metade, né? Está multiplicando pela metade. Não está dividindo, está multiplicando pela metade. Está dividindo por 2. Dividir por 2 é multiplicar por meio. Então, o primeiro termo é 20, a razão é meio. E quer saber a soma dos termos infinitos. Aqui o N nós não temos, porque como que a gente vai contar quantos termos tem se é infinito? Aí nós temos uma fórmula diferente. É A1 dividido por 1 menos Q. O A1 é 20 dividido por 1 menos meio. 1 menos meio, nós acabamos de ver no item B, que fica meio positivo, né? E aqui, 20 dividido por meio. Conservo 20 multiplicado pelo inverso de meio, que é 2. Então, vai ficar 20 vezes 2, que dá 40. Interessante, não é? Porque, olha, 20 mais 10 dá 30, com mais 5, 35. Depois, com mais 2,5, 37,5. Depois com mais 1,25 e vai diminuindo os valores drasticamente. Então, a soma vai dar praticamente 40. Ok. E a soma dos termos dessa PG? Aqui não é infinita, ó, porque ela terminou no 512. Mas aqui eu não tenho o número de termos, professora. Mas nós não aprendemos a calcular o número de termos numa PG, tendo o primeiro termo e a razão, e o último termo, que é o AN? Aprendemos, então vamos fazer isso primeiro. O A1 é 1, a razão, o AN é 512, né? E a razão é 2, porque 1 vezes 2, 2. Então, o N nós vamos achar pela fórmula do termo geral. A N é igual a 1 vezes Q elevado a menos 1. Certo. Então, tem que fazer isso aqui primeiro para depois achar a soma? Isso mesmo. Se você não tem o N, mas você tem o AN, você acha o N, né? Então, a N é 512, que é igual a 1, que é 1. A razão 2 elevado a N menos 1. 1 vezes qualquer valor é qualquer valor, então 512 é igual a 2 elevado a n menos 1. E aí eu vou ter que fatorar o 512 por quanto? Por 2. Porque aqui está 2, né? E dividindo por 2 vai dar 9 vezes. Então 512 é 2 elevado a nona. Então, olha, eu não preciso mais dos 2, né? Eu sei que 9 é igual a n menos 1. Tiro menos 1 somando 1. Então, daqui aparece o mais 1, que vai dar 10. Número de termos é 10? É 10. Então, agora eu vou achar o SN, o S10. Então, é a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Então, S10 é 1, que é o primeiro termo, vezes 1 menos a razão, que é 2, elevado a 10, sobre 1 menos 2, que é a razão. Então, A10 é 1 menos 1024. Professora, por que 2A10 deu 1024? Olha, porque se 2A9 é 512, A10 eu tenho que multiplicar 512 por 2. 500 dividido por 2 dá 1000. E 12 vezes 2 dá 24. 1024. Ah, entendi. E 1 menos 2 é menos 1. Por isso que aqui apareceu esse sinal negativo aqui. Ó, é do menos 1 que está dividindo. Então, o sinal pode ir para cima. Então, eu não posso brincar com o sinal, né? Não. 1 menos 1024 é menos 1023, que multiplicado por menos vai ficar positivo 1023.
Então, a soma desses termos aqui é 1023. Professora, tem outro jeito de resolver sem usar a fórmula da soma? Tem. Você poderia ir resolvendo, multiplicando por 2 até chegar no 512. Depois você somaria os termos. E se eu fizer assim, está errado? Não, não está errado. Só que você não está usando a fórmula. E o exercício pede que se use a fórmula, né? Então, vamos seguir. Qual é a quantidade de elementos da PG? Finita. Finita. 1, 2, 4. Tem reticências, mas quer dizer que ela vai terminar em algum ponto. Sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023. Bom, eu tenho o primeiro termo, tenho o segundo, tá? Tem a razão, né? Que é 1 vezes 2, 2. E tem a soma dos termos, que é 1023. Então, vamos usar a fórmula da soma finita. O A1 é 1, o AN. Não, não é o AN. É a soma dos termos. Deixa eu consertar isso aqui. Aí, já arrumei. E era só isso mesmo que estava errado. Então, a soma dos termos é 1023, né? Que ele falou que é a soma. A razão é 2, porque de 1 para 2 tem que multiplicar por 2. E quero saber qual é o número de termos. Então, utilizando a fórmula da soma, na soma é 1023 é igual a 1, que é 1 menos q elevado a 2 elevado a n sobre 1 menos 2. Uma vez esse valor é esse valor, eu não preciso de 1 vezes aqui. 1 menos 2 é menos 1, só vai para cima o sinal negativo, né? Ou multiplica para cá também, que fica na mesma. Passou para cá. Então, esse 1 vai sumir aqui com menos 1. Então, aparece cá menos 1, vai ficar menos 1024, né? Menos e menos conserva o sinal, que aqui não estou multiplicando, conserva o sinal, porque não estou multiplicando. Então, vai ficar menos 1024. Como daqui está negativo, aqui também os dois ficarem positivos. É outra coisa também que eu não atentei, deixa eu arrumar. Agora está certo. Menos 2 elevado a n. Como o resultado tudo é negativo, aí o resultado vai ficar tudo positivo. Tá? Então, 2 elevado a n é 1024. Agora, nós temos que fatorar o 1024 por 2, né, para poder cancelar 2 de um lado com 2 do outro. Então, dividido por 2, vai dar 512, que dá 256, que dá 1,28, que dá 64, que dá 32, que dá 16, que dá 8, que dá 4, que dá 2, que dá 1. Acabou-se! Vamos ver quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 2 a décima. Então, 2 elevado a n é 2 a décima. Então, n é igual a 10. Pronto, encontramos o número de termos dessa PG, que são 10 termos. Exercício 6. A moça ia ser contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$ 1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro do que ela receberia no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceito a oferta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho? Com certeza, essa moça não estudou PG. Porque se ela tivesse estudado, ela teria trabalhado, gente. Não é tão pouco começar com 1 e ir multiplicando por 2, não, né? Vamos lá. Primeiro termo é 1.
A razão é 2. O N é 12, né? E vamos saber a soma dos 12. Então, S12 vai ser o A1, que é 1 multiplicado por 1 elevado a N elevado a 12. 2 elevado a 10 já é 1024. 2 elevado a 12, nossa senhora, vai dar muito mais. Sobre 1 dividido 1 menos 2, né? Dividido por 1 menos 2. Então, 2 à quinta é 32. 2 à décima é 2 à quinta vezes 2 à quinta, não é? Que é 32 vezes 32, já deu 1024. 2 à 12, então é 2 à décima vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, é multiplicar 1024 por 4, que dá 4096. Uau! Que moça boba, que não estudou PG. Ela deveria ter feito as contas. Então, 1 menos 4.096 dá menos 4.095. Que dividido por menos 1 dá 4.095. Ela teria recebido mais de 4.000, hein? Quase 4.100. Tá vendo o tanto que é bom estudar, gente? Quando tiver uma proposta dessa, façam as contas. Quem sabe ela é positiva, né? Então, a gente nunca perde tempo por estudar, viu? Estudem, meus garotos, minhas garotas. E a questão 7. As entradas para o show de rock foram vendidas nos 10 dias anteriores ao espetáculo. No primeiro dia foram vendidas apenas 42 entradas, mas aos poucos o interesse do público aumentou, de modo que nos demais dias a venda de entradas foi sempre o dobro do dia anterior. Quantas entradas foram vendidas para esse show? Tá pedindo a soma desses 10 dias, né? No primeiro dia foram 42 entradas. O N é 10, né? 42 entradas. Foi o A1. Como sempre foi o dobro, a razão é 2. E o que ele quer saber? Quantas entradas é a soma dos 10. Dos 10 dias. Sn é A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. É a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Então, vamos lá. O S10, então, é 42, que é o primeiro dia. 1 menos 2. 2 é a razão, elevado a 10, porque são 10 dias, dividido por 1 menos 2. 2 à décima a gente já tinha visto aqui, ó. 2 à quinta é 32. 2 à décima é 2 à quinta vezes 2 à quinta, que é 32 vezes 32, que dá 1024. Então, tem que fazer as continhas, gente. Ainda mais quando a gente vai fazer prova externa, a gente não tem calculadora à disposição. Então, tem que fazer, viu? Então, 42, que multiplica 1 menos 1024, e 1 menos 2 é menos 1. 1 menos 1024 vai dar menos 1023, vezes o menos 1 por 42 dá menos 42. Então, 42 vezes 1023. E mais vezes menos é mais. Dá 42.966. Que é a letra B de bondade. Beleza. E temos aqui a questão 8. Considere a sequência dos 5 círculos a seguir. Primeiro raio é 16, depois ele vai diminuindo, né? E fala que vai diminuindo a metade. Cada um desses círculos mede metade do raio do círculo anterior. Então, responda as questões que seguem. Qual é a soma dos perímetros das circunferências desses círculos e qual é a soma das áreas? Bom, você vai diminuindo a metade. O segundo tem 8, o terceiro tem 4,
O quarto tem 2 e o último tem o raio 1. Então, eu posso enumerar aqui, primeiro achar o perímetro. Bom, perímetro é 2π vezes R. Como eu vou somar, eu posso achar o perímetro do maior, né? E a razão meio. Ou posso achar o perímetro do menor, que aí daqui para cá tem que fazer o quê? Multiplicar por 2. Aí, se eu começar do menor, a razão é 2. Se eu começar do maior, a razão é meio. E a soma vai dar a mesma coisa? É lógico que vai dar. Tanto faz somar do maior para o menor, como do menor para o maior. Então eu vou numerar aqui de A, B, C, D e E, para ficar mais fácil, né, da gente reconhecer o que a gente está fazendo. Então, se eu considerar o primeiro termo da circunferência A razão é meio. Mas se eu considerar o primeiro termo, a circunferência E, a razão é 2. Então, vamos usar a razão 2, né? Mais fácil. Então, o comprimento não é da A, é da E. Só